Aleluia. Irmãos, a mensagem que eu tenho para trazer para vocês nessa noite é uma mensagem que Deus já vem ministrando há alguns dias, falando sobre a movimentação do povo de Deus. O tema da pregação chama-se Sacrifício de Louvor. Esse último mês, agora de abril, para a igreja como um todo, é um mês mais especial, porque nós comemoramos a Páscoa. E há anos, nós já víamos conversando, ajustando, sonhando, em fazer um trabalho não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. Mas nós sabíamos que isso ia envolver muitas pessoas. Muitas pessoas. Ao todo foram mais de 70 pessoas envolvidas nesse projeto. Irmãos, eu comecei a ver como o povo de Deus tem potencial. Como o povo de Deus pode fazer maravilhas no nome do Senhor Jesus. Eu vi pessoas se dedicando no ensaio 11h30, meia-noite e meia, tirando vozes para mandar para o coral. Eu vi pessoas aqui numa quarta-feira, tarde da noite, cortando o EVA para fazer os chicotes que iriam açoitar Jesus. Que aliás não foram poucos açoites. Jesus apanhou até na cruz. Eu vi costureiras doando o seu trabalho, deixando de ganhar para servir a igreja para um propósito específico. Eu vi pessoas num sábado pela manhã, num feriado, às 8 horas da manhã, ensaiando para realizar algo novo para o Senhor. Eu vi pessoas em meio à chuva, carregando instrumentos e caixas de som, para fazer a cantata acontecer no centro da cidade. Eu vi pessoas deixando de trabalhar para buscar alvará, para buscar autorização para que o evento acontecesse. Irmãos, eu vi pessoas subindo em escada, subindo em andaime, tremendo com medo. Essa decoração linda que ainda ficou, pessoas se dedicaram para que tudo isso pudesse acontecer. Sacrifício de louvor. Esse é o tema da nossa pregação. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Quando nós falamos de sacrifício de louvor, nós falamos de renúncia. Nós falamos de abrir mão daquilo que você tem, daquilo que você gosta, para algo maior, por um objetivo maior e melhor. Gênesis capítulo 22, esse é um texto que vocês já conhecem bastante, mas Deus nessa noite vai trazer uma ótica diferente, e ministrar ao coração de todos aqui nesta noite, como ministrou no meu, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, a Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão.
Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e a colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, e foi lá pegá-lo, e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Repete comigo: o Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Nessa passagem Deus mostra uma situação, um dos maiores exemplos de obediência que a gente possa ver nas Escrituras. Abraão, ele já tinha 100 anos de idade quando seu filho Isaque chegou. E para ele poderia ser uma das maiores vitórias, um troféu que ele poderia andar e mostrar para todos. Ele poderia andar e falar: olha só, Deus é fiel, olha como meu filho é lindo, como ele é maravilhoso. Mas Deus queria provar que realmente Abraão amava mais a Deus do que ao seu filho. E nesse momento, quando Deus ordenou para que Abraão levasse o seu filho ao sacrifício, não foi uma decisão tão simples a toque de caixa. Ele teve várias oportunidades de desistir. Ele teve várias oportunidades de falar: não, eu não vou fazer isso. Eu já estou com 100 anos, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais vigor para ter um outro filho. Se Deus me deu esse filho, por que eu vou simplesmente sacrificá-lo? Abraão andou no jumento durante 3 dias por 80 quilômetros. Irmãos, 80 quilômetros é além do que daqui em Varginha. Você imagine tendo 3 dias andando em cima do jumento com seu filho do lado, e a todo momento você olhando para ele e falava: talvez esses sejam os últimos momentos que eu vou estar com meu filho. Um filho que eu tanto sonhei, um filho que eu tanto desejei, um filho que eu tanto esperei. Mas ele se manteve fiel e obediente àquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Ele não sabia as circunstâncias. Ele não sabia o que esperava naquele lugar. Ele tinha ouvido e ele simplesmente obedeceu. Assim como o fogo refina o minério para extrair os metais mais nobres, Deus nos refina através das circunstâncias mais difíceis. Deus, ele se manifesta em águas turbulentas. Nós podemos ver Deus se revelando a nós quando nós não temos mais forças, quando nós não temos mais direção e muito menos esperança. Quando a nossa inteligência se esgota, os nossos recursos se esgotam. Quando nós nos curvamos diante do Senhor, é ali que Ele se manifesta.
Deus nessa noite quer nos refinar. Deus nessa noite, Ele tem procurado adoradores, verdadeiros adoradores, que não adoram somente de boca, e não com palavras. Não somente com palavras, mas com atitudes. Quando nós somos testados, nós temos duas escolhas, bem simples. Nós temos a opção de reclamar, ou nós temos a oportunidade de deixar Deus ministrar no nosso caráter. Enquanto nós reclamamos, nós só olhamos para o problema e nós esquecemos o tamanho que é o nosso Deus. Quando nós reclamamos, fitamos os nossos olhos no problema e esquecemos da provisão de Deus. Quando nós reclamamos, nós deixamos de ouvir o escape e a provisão do nosso Senhor. Tive um problema no meu carro. E um problema sério. O freio acabou. Levei para o lugar onde eu comprei. E eles reporam a peça. Eu fiquei uma semana sem carro. Depois de uns 20 dias, na sexta-feira de Páscoa, esse tanto de coisa que eu acabei de contar para vocês. Eu fui até Alterosa e descendo uma rua de estrada de terra, em alta velocidade, novamente o problema aconteceu. Eu falei, diabo, você não vai destruir o que o Senhor tem para fazer. E aí eu consegui controlar o carro, tive algumas avarias no para-choque, e vim de Alterosa a Alfenas sem freio. Pastor irresponsável. Aí eu coloquei um anjo na frente, irmãos. Falei, anjo, vai segurando aí. E aí eu pedi para que fosse trocado o carro, porque eu precisava de um carro. E a agência prontamente me trouxe um outro carro e levou o carro para consertar. E quando esse carro estava descendo ali do guincho, Deus falou para mim, provação. Eu falei, Senhor, é o nome do carro, provação? Não, é o que você vai passar. Eu falei, entrei dentro do carro com cheiro de cachorro molhado. Alguém já entrou num carro com cheiro de cachorro molhado? Já? É horrível. E aí minha esposa, ainda não sabendo de nada, eu entrei. Ela, me dá a chave do carro que eu preciso ir ali. Que bom que você chegou, eu preciso ir lá, eu preciso não sei para onde. Eu falei, então probleminha. O carro estragou de novo. Irmãos, imagine você falar para sua esposa que o carro deu problema de novo. É um problema sério. E aí ela já ficou transtornada. Liga para esse homem, devolve esse carro. Não sei o que, vamos na justiça. Eu falei, não. Eu não estou com cabeça para resolver isso agora. E aí ela pegou o carro não tinha direção hidráulica, o carro não tranca a porta. Eu comecei a entender que era provação. E nós fizemos tudo o que precisávamos fazer. O carro apontou reserva. Falei, precisa abastecer o carro, acabou a gasolina. Ela olhou para mim e falou assim, o que você fez? Você atacou pedra na cruz? O que você está fazendo? Porque esse tanto de provação, você quase morre. Agora vem esse carro que não resolve nada, o carro só dá problema. Eu falei, calma, paciência, eu estava me sentindo Jó. Pode rir, irmãos, não tem problema. Já passou. Fui lá, peguei, e todas as vezes tinha um irmãozinho da igreja perto. Estou andando a pé com um galão na rua, aí todo mundo já sabe, né? Ô pastor, acabou a gasolina. Pois é, rapaz, vamos lá, eu tenho a mangueira, eu te ajudo. Nos últimos episódios, cemitério lotado de pessoas, fui entregar um trabalho da Ana Clara, esqueci que o carro não tinha partido. O carro não pegava. Falei, Senhor, eu esqueci que o carro não pega.
faz um milagre. Deus fez, mandou um anjo, um irmãozão, um Nauber, grandão, forte, né, Nauber? Falei, Nauber, dá uma mãozinha aqui pro seu pastor, ajuda a empurrar. Irmãos, eu e o Nauber empurrando o carro na porta do cemitério ali. A Fatinha olhou para mim, pastor, quer uma ajudinha? Irmãos, eu estou contando essas coisas porque nós temos duas opções na nossa vida: ou de reclamar, ou deixar Deus trabalhar no nosso caráter. E eu escolhi a melhor parte. Por dentro eu queria tacar fogo naquele carro, irmãos. Falei bem que podia sobrar um pouquinho de álcool, né? Assim, um acidente. Estou brincando. Obedecer a Deus costuma ser uma luta, porque pode significar abrir mão do que realmente nós desejamos, daquilo que a gente anseia, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gostaria de ser. Mas Deus, eu não queria que fosse dessa forma. Abraão, eu tenho certeza e total convicção que ele não queria que fosse dessa forma. Mas Deus queria provar o seu coração, Ele queria provar o seu caráter. Ele queria saber até quanto ele amava a Deus. Talvez está passando um filme na sua cabeça agora. Talvez você tenha alguns problemas que você não tenha ainda conseguido resolver. Ei! Você tem duas condições: ou você reclama, ou você deixa o caráter ser aprovado por Deus. Quando nós entendemos e nós confiamos que Deus é sublime e Deus está acima de todas as coisas, nós começamos a compreender que existe um propósito de Deus em todas elas. E aí eu descanso. Quantas pessoas têm se desesperado? Quantas pessoas têm tirado a sua vida porque não têm suportado esperar o propósito de Deus? Quantas pessoas que têm abandonado os seus lares por achar que aquela esposa não é mais a esposa? Quantas pessoas que ao invés de conversar com seu filho, preferem agredir o seu filho, porque não tem mais argumentos com seu filho? Quantas pessoas que no meio de desespero, preferem se tornar pessoas caloteiras de mau testemunho, do que serem homens com caráter aprovado e ir até os seus credores e negociar as suas dívidas? Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho no coração. Para isso se tornar claro que Abraão amava mais a Deus do que o seu filho. Repete comigo: o sobrenatural de Deus não acontece em águas tranquilas. Abraão mostrou para Deus o seu coração. Aquela atitude de obediência mais difícil, Abraão mostrou seu coração para Deus. Agora eu pergunto para você: o que você tem sacrificado para Deus? Qual é o seu melhor que você tem entregado para o Senhor? Se nós pararmos para pensar e falarmos do tempo, hoje o tempo é o bem mais caro que existe. Nós queremos usar todos os atalhos possíveis para ganharmos tempo. E a conversa que mais nós ouvimos é o quê? Eu não tenho tempo. Estou atarefado, estou acumulado com um monte de tarefas, estou ocupado demais, eu não tenho tempo, eu não consigo, uma hora eu vou te visitar, uma hora vai dar certo, estou corrido demais, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada. Ei, nós estamos falando de um Deus vivo. Qual é o seu sacrifício para Ele? Qual é o seu melhor que você tem entregado para Ele? Qual é o seu tempo de jejum e de oração que você tem feito para Ele? Quantas vezes você tem negado os manjares dessa vida para estar na presença de Deus? Ei, fala comigo!
A nossa vida está calminha demais. A vida de um crente é uma vida de luta. Porque o diabo todo o tempo quer destruir aquilo que você quer fazer. Se você tem um coração no Senhor, se você é um sacrifício vivo nas mãos do Senhor, você é um destruidor das obras de Satanás. Destruidor das obras de Satanás. Agora, se a sua vida está muito calma, serena e tranquila, ei, preste atenção. Talvez você esteja no centro da vontade do diabo. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Quando nós descemos as águas, o que biblicamente acontece? Desce ali um velho homem e nasce um novo homem. Aquela vida agora passa a ser de quem? De Deus, não é mais sua. Eu preciso de tempo com a minha família. De quem é a sua família? Eu preciso trabalhar mais. Quem te deu o emprego? Eu preciso ganhar mais. Quem é que te dá renda? Existem momentos, irmãos, que nós estamos andando como as pessoas que não conhecem a Deus, se movimentando para a direita, para a esquerda, em atos desesperados, para correr atrás de uma coisa que é inalcançável. Porque a nossa carne nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Quando eu era novo, muitas vezes o meu tempero da minha casa era arroz com limão. O tempero era o limão espremido em cima do arroz. E talvez na nossa casa nós temos muito mais que isso. E nós ainda reclamamos. Nós estamos utilizando Deus para abençoar aquilo que nós queremos. E não ao contrário. Abraão diz: Senhor, eis-me aqui. Só que ele tinha uma convicção. Quando ele chegou perto do monte, ele disse para os seus servos: fiquem aqui, que nós iremos e voltaremos. O que às vezes falta em nosso coração são convicções. E a palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Estão entendendo? Se eu tenho fé, eu descanso. Se eu descanso, eu deixo Deus trabalhar no meu caráter. Se o meu caráter é aprovado, Deus abre as portas. Porque eu não dependo, Deus traz aquilo que eu preciso. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Nós não devemos pedir a ajuda de Deus. Nós precisamos pedir orientação para Deus. Grandes movimentações do nosso coração fazem nós termos um movimento diferente. Irmãos, entenda. Essas pessoas que eu citei, eu não estou aqui para vangloriar ninguém. Eu estou querendo dizer que nós temos uma capacidade tremenda de nos aprofundar, entrar em águas mais profundas com o Senhor, entrar numa intimidade sobrenatural com o Senhor. Não é isso, não é vida somente para líderes, é para todos nós. Deus morreu e deu para nós dons e talentos. Deus deu para nós. E Ele ainda falou: obras maiores você fariam em meu nome. É muito mais do que trabalhar muito bem. É muito mais do que honrar pai e mãe. É muito mais do que isso. Eu queria te provocar nessa noite. Cadê a sua oferta de sacrifício a Deus? Eu vou sacrificar o domingo da manhã. Irmãos, no tempo de construção, eu vi pessoas que trabalhavam em obra a semana inteira e no sábado vinham aqui cavar buraco.
Eu vi pessoas também que nem sabia cavar buraco, mas estava aqui com lata de cimento nas costas, para poder encher essas lajes. Sacrifícios de louvor ao Senhor. Hoje pela manhã essa mensagem também foi ministrada em Coqueiral, e eu lembrava junto com o Ederson, quando ali nessa igreja na frente, a gente ia limpar a igreja, era a igreja que limpava a igreja. Nós nos reuníamos, quarta-feira, ou na segunda, não lembro. E a gente fazia aquele mutirão, tirava as cadeiras, e não era piso. Era cimento queimado. E a água nunca corria para o lado certo. Sempre corria para o outro lado. E a gente juntava como igreja do Senhor, e ali havia unidade. Ali havia manifestação. Parece que a gente quer ver a primeira manifestação, para depois haver o sacrifício. Ei, não é assim que funciona no mundo espiritual. Primeiro haver o sacrifício. Durante esses 40 dias que pessoas trabalharam em prol desse projeto, pessoas foram salvas. E minutos antes da gente ministrar na praça, estava chovendo, eu falei, ei, tinha uns corações tristinhos, as crianças, pastor, está chovendo. Eu falei, não se preocupe, a adoração do Senhor já foi feita. O sacrifício já foi feito. Nós estamos aqui, nós ensaiamos, nós nos preparamos. E a glória de Deus vai se manifestar no tempo certo do Senhor. E foi o que aconteceu. A chuva parou, as crianças apresentaram. No domingo houve salvação, no sábado houve salvação, aleluia! Deus quer se manifestar, mas eu e você precisamos aprender que acordar mais cedo é o momento que eu tenho de intimidade com o Pai. Estar na escola bíblica de manhã é ter a consciência, o culto racional, que eu preciso entender as Escrituras. Como eu vou evangelizar se eu não tenho base bíblica? Como eu vou entender o sobrenatural do Senhor se eu não tenho conhecimento? Sacrifícios de louvor. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo após 40 dias de jejum. Depois de 40 dias de jejum, a nossa expectativa não é ver o diabo, não, é ver Deus. Não é verdade? Pastor, eu não consigo nem imaginar 40 dias de jejum, pastor. Eu faço meio período, meu estômago já começa... Repara, vocês vão ser chamados para fazer jejum. Vai existir um novo tempo. E nós iremos convocar a igreja santa do Senhor para fazer um jejum santo. E vocês vão ver os manjares sendo expostos à sua frente. E aí, o que você vai fazer? Paulo e Silas, após fazer um milagre, libertar uma pessoa, achando que estava fazendo bem, foram presos, as suas roupas foram arrancadas, eles foram torturados e tomaram uma surra, por causa do nome de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. E nós olhamos o nosso guarda-roupa e reclamamos que não temos roupa para vestir, para vir no culto. E nós olhamos o nosso guarda-roupa, tem 32 pares de sapato e fala, meu bem, eu não tenho sapato para ir à igreja. Está na hora do povo de Deus acordar. Nós não queremos ver essa igreja somente com 250 pessoas. Porque essa igreja nasceu para conquistar uma cidade. Sacrifício de louvor. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui na frente.
Cadê o seu tempo de jejum e de oração, irmãos? Qual foi a última vez? Talvez aquele dinheiro que você estava poupando, Deus tem te incomodado e você tem fingido que não tem ouvido. Deus tem te chamado para ministérios porque nós precisamos de pessoas para trabalhar na igreja. Deus tem te incomodado e você tem ficado quieto. Ai, dá trabalho. Ai, eu não dou conta. Ai, eu não vou conseguir. Porque se existe uma obra, Deus levanta os trabalhadores. Deus capacita. Menos de 30% da igreja trabalha na obra do Senhor. Já pararam para imaginar isso? Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira. Deus te chamou para trabalhar em prol dele. Mas para que a gente possa entender, nós precisamos estar no sobrenatural do Senhor. Entender que a minha carne não é mais minha, que eu não sou mais meu. E poder desfrutar dos planos do Senhor. Irmãos, já teve épocas dessa igreja, das 10 à meia-noite, 15 dias, ininterruptamente. Orávamos na igreja. E nós vamos voltar. Por anos, todos os meses, nós consagrávamos a nossa primeira semana do mês, às 7 horas da manhã. Sacrifícios de louvor. Na quinta-feira o culto acabava e nós continuávamos na igreja das 10 à meia-noite. Quem viveu esse tempo viu grandes manifestações do céu. Eu não quero viver o racional. Eu quero ser obediente no meu racional, mas eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Fica de pé. Deus não se move em águas tranquilas. Deus quer nos levar ao sobrenatural dele. Mas para isso precisa de algumas coisas. Primeira coisa, renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso renunciar a algumas coisas que estão me afastando da presença de Deus. Eu preciso renunciar a algumas coisas que estão me afastando da presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Porque sem arrependimento, nós não veremos a Deus. É impossível. É impossível um coração duro, um coração cheio de si, cheio de eu, cheio de convicções fadadas, de ideias deste mundo, não lhe trará salvação. Conversão de coração e posicionamento. A palavra do Senhor diz que nós somos o exército de Deus. Quando o exército é convocado, você não tem a opção de falar não vou. Quando você é convocado, você deve estar pronto para responder. E a pergunta que eu tenho para fazer nessa noite: você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para renunciar aos manjares que Deus tem colocado, que Deus não, o inimigo da nossa alma, tem colocado na sua vida? Olha quanto tempo em redes sociais, olha quanto tempo nos divertindo, olha quanto tempo fazendo tanta coisa boa que só enche a nossa carne e esvazia o nosso espírito. Somos o exército de Deus, homens e mulheres separados, pagos com alto preço, preço de cruz, morte de cruz, para a remissão dos nossos pecados e salvação e vida eterna. Você está pronto? Eu queria chamar aqui na frente você que está pronto para uma vida de renúncia.
para uma vida de arrependimento, de uma vida de conversão de coração e de posicionamento, porque, irmãos, nós vamos entrar como igreja do Senhor, um tempo de jejum, um tempo de busca na presença de Deus, o tempo de buscar o sobrenatural do Senhor. E nesse tempo, você terá que negar algumas coisas e abrir mão de algumas coisas. Se você rejeitar o Senhor aqui na terra, Ele vai te rejeitar lá no céu. Daqui 5 anos, na Europa, será proibido pessoas usarem o dinheiro. Vai ser tudo dinheiro eletrônico. E não vai demorar muito para chegar nos Estados Unidos, próximo ao Brasil. Se você quer ter uma vida de renúncia, se você quer ter uma vida de arrependimento, uma vida de conversão de coração, de posicionamento, eu quero que você venha aqui na frente. Pastor, eu não estou pronto. Eu também não. Mas nós juntos, nós vamos crescer nessa intimidade com Deus. Irmãos, quantos sábados, pessoas deixaram de viajar, deixaram de ir para tantos lugares, para estar fazendo uma obra, um projeto social para abençoar crianças, com aula de canto, com aula de dança, com estudo, com orações. Essas pessoas que se dedicaram e queimaram sua vida naquele lugar, são pessoas que hoje são abençoadas pelo Senhor, porque quando você faz para o Senhor cuida das suas coisas. O Senhor cuida das suas coisas. Tem pessoas aqui que deixam famílias para estar trabalhando aqui na igreja, mas porque crê e sabe que o Senhor está ministrando lá na casa deles, porque ainda a família não entendeu o poder do Evangelho. Quando nós trabalhamos para o Senhor trabalha em nossa casa. Vem mais para frente, tem muita gente, vem mais para frente. Eu não vou orar por você e impor as mãos em você, porque a oração é sua, o posicionamento é seu, a condição é sua.